Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, estamos iniciando o nosso podcast dessa semana. Então, com um novo episódio, essa semana, a semana especial, porque domingo é o Dia das Mães. Então, gostaria que você mandasse para teus amigos também, que está iniciando o podcast dessa semana com um novo episódio. Episódio de ser mãe. O mês inteiro nós estamos trazendo várias mães contando a vida de ser mãe com vários segmentos que nós estamos. E hoje, no nosso podcast, nós recebemos a Osana Maria Maciel Velani, doutora em ciências, mãe de Letícia, pessoa com deficiência intelectual, graduada em Química pela Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado, doutorado em ciências e, enfim, um currículo dela aqui extenso. Mas, para contar toda essa história da sua trajetória, do seu trabalho, quem que é a Osana, eu chamo ela para que venha no nosso podcast hoje fazer a nossa roda de conversa em homenagem a todas as mães, porque domingo é o dia de se comemora o Dia das Mães. Ele é todos os dias, mas o nosso podcast ele traz sempre as mães para contar essas histórias que você vai se emocionar aí. Tenho certeza que você também muitas vezes enfrenta alguns desafios e não sabe onde buscar. Com as histórias do nosso podcast Fala Mulheres, ele te dá voz, força e serenidade para todos os dias você levantar da sua cama, agradecer ao teu Deus e dizer: estamos aqui mais um dia, agradecendo a Ele e seguindo essa vida que ela é de desafios, mas ela é linda, maravilhosa, primeiramente amando a si mesmo. Seja bem-vinda, Osana, ao nosso podcast. Desde já eu agradeço de você ter aceito o convite de estar comigo nesse programa de hoje. Boa noite. Muito boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu me senti muito agraciada com esse convite. A verdade é essa. Porque muitas vezes a gente tem uma vida de trabalho que é solitária. E a gente acaba tendo alguns enfrentamentos, como é o meu caso, que eu tenho uma filha com deficiência intelectual bastante grave. Ela tem um comprometimento que requer muito cuidado. Então, ela é uma pessoa com deficiência de alto nível de suporte. E é assim, a vida da gente muda, a gente está ali, apesar de ter todo esse currículo, uma formação, eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida. E uma delas foi me dedicar exclusivamente aos cuidados da minha filha, né? E aí, com isso, eu descobri que isso não pode ser um trabalho isolado, solo, né? Precisa de outros. Então, eu acabei me envolvendo com o voluntariado, porque eu já tinha trabalhado antes em algumas situações com o voluntariado. E a minha chegada aqui em Laranjeiras do Sul, ela foi muito desafiadora para mim, eu confesso. Na busca de escolas específicas, especiais, para as pessoas com deficiência, eu descobri que a cidade só ofertava a PAI. E eu tinha um preconceito interno com relação a isso. Eu falei, nossa, por quê? O preconceito que eu tinha era o seguinte: eu tinha esse conceito arraigado na minha cabeça de que as APAES só trabalhavam com o desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down. E aí eu acabei descobrindo que não, né? Tem essa multiplicidade, são pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo. E isso ampliou
muito a minha cabeça. A Letícia foi acolhida ali pela instituição. Eu vim de Uberlândia, Minas Gerais, com o meu marido, porque ele passou num concurso da Universidade Federal, né? E eu vim. Somos uma família daquelas que tem que andar todo mundo grudadinho. E foi assim, descobrimos a APAE e a Letícia, eu acho que ela tinha cerca de 12, 13 anos quando veio. E até então a gente tinha passado por algumas escolas especiais e ela nunca tinha ficado em permanência ali. A Letícia nasceu no final do mestrado e início do doutorado, né? E a gente teve esse enfrentamento das dificuldades, porque quando a pessoa com deficiência ela entra na sua vida, ela faz com que você se reorganize, não só nas práticas profissionais, quanto na sua atuação pessoal. E você se vê, você cai de paraquedas numa situação de olhar para si, né? Quando recebemos a Letícia em casa, nós nunca não passamos por essa história de rejeição, não. A nossa preocupação é não ter a capacidade e as condições para cuidar dela, da maneira com que ela precisava ser cuidada. Então, quando ela nasceu, ela tinha várias crises convulsivas, só que a gente não sabia que ela tinha crise convulsiva. Ela tinha alguns tremidos na mão, enfim. E aí, com 2 meses e meio, a gente descobriu, esses tremidos foi evoluindo para o lado, enfim, tem toda uma história. E quando ela tinha 2 meses e meio, a gente entrou no CIREP, que é um centro só para epilepsia, vinculado à universidade, à USP de Ribeirão Preto. Como eu era aluna da USP de São Carlos, então foi fácil fazer todo esse contato, né? E a gente assim foi prontamente acolhido. E aí, quando a gente descobriu que ela tinha mais de 100 convulsões por dia, foi um impacto muito grande, né? Então você vê assim tudo, a sua vida para, né? Você tem um bebezinho que tem essas condições, realmente faz você pensar em muitas coisas. E, enfim, mas apesar de todas as dificuldades, e não são só minhas dificuldades, eu conheço outras mães que passam por coisas até mais desafiadoras do que isso, muito mais, né? Conheço também outras mulheres que elas optaram conscientemente em dar uma pausa ou mudar a rota, o rumo da vida em termos profissionais, porque a nossa essência ela permite isso, sabe? Eu acho que ser mãe te permite ter esse espaço, e a gente tem que ter esse espaço das nossas decisões respeitados pelas pessoas, né? Então o apoio familiar, o apoio comunitário, ele é sempre bem-vindo. Mas, enfim, todas as mulheres que têm alguma formação que eu conheço, elas acabam também se embrenhando nesses movimentos, porque quando a gente vê que a luta a gente não vai conseguir de maneira isolada, que a gente, mesmo você tendo alguns recursos, aquela condição ela te requer tantas mobilizações, tantas ações e recursos financeiros que você cansa. Então a gente jogou a toalha várias vezes, né? Enfim, mas a mudança de rota ela tem que ser olhada, né? Então antes eu via como um fracasso, eu me sentia fracassada profissionalmente, mas quando você traz essa consciência, né? Porque a plenitude que a gente tem na vida, gente, é a gente sentir útil, né? Então, quando eu vejo um ganho que é mínimo, a Letícia não fala, ela é averbal, mas ela ela também não foi alfabetizada e a gente não conseguiu introduzir por várias técnicas uma comunicação alternativa que a gente tem, né?
Então, isso tudo está em desenvolvimento, tanto as metodologias, as técnicas, as práticas, e mesmo nós, como pais, cuidadores das pessoas com deficiência, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E também esse é o motivo da gente conseguir espaços dentro da sociedade, né, em termos de mobilização social, para defesa e garantia de direitos, mas também ter esse espaço, né, de que somos também sujeitos de direitos e que participamos de alguma forma nessa sociedade. Sim. Então, a gente busca isso. Eu tenho assim, eu gosto muito de aprender e eu gosto de ser útil. Então, às vezes, a minha ação ela pode ser simples, mas eu sempre espero que ela agregue algo. Não que eu seja perfeita, viu, gente? Longe disso. Que perfeição todos nós, longe. Né? Mas, assim, a Letícia me obrigou a olhar o que há de bom na pessoa. Então, ela fez isso comigo. Então, eu consigo transitar em diferentes meios, pessoas que pensam totalmente diferente, que têm ideias completamente adversas e opostas, e eu vejo as potencialidades, eu vejo ali a grandeza do ser humano que ela tem, independente né, dos conflitos ali, porque às vezes o conflito pode ser até o mais corriqueiro. Ela gosta de feijão e eu não gosto. Ela toma chimarrão e eu não tomo, né? Então, isso aí adentra para os vários aspectos da nossa vida, né? Então, vocês que está ligadinho aí no nosso podcast dessa semana, nós estamos recebendo a Osana, né? Aqui já deu para ela falar um pouco da sua vida, a sua trajetória, e a doutora em ciências que abriu mão para ficar cuidando da sua filha. Então, assim, há muitas mães que estão nos assistindo aí, que às vezes tem alguma situação dessa, está em dúvida, não sabe o que fazer, como ela falou, né? A essência da mulher, a essência de conseguir fazer isso. Hoje, a Osana, ela é coordenadora nacional da família da APAI Brasil. Então, aqui nós temos hoje toda essa trajetória que ela está nos contando e vai continuar nos falando ainda, ela está tendo uma representatividade, dando voz às mães que sofrem todos os dias esses desafios. São 24 horas por dia, né, Osana? Quando nós temos uma situação dessa, a mãe ela é 24 horas por dia presente. Muito pouco consegue se dormir, então ela se doa. E é de Laranjeiras do Sul que nós temos a coordenadora nacional representando as famílias apaianas Brasil. Então, para você que não sabia, para você que às vezes fica angustiado, desanimado, a Osana, com toda essa história que ela está contando da sua filha, com toda essa dedicação que ela tem que fazer 24 horas, ela ainda dando voz às mães que muitas vezes são invisíveis, né, na sociedade. Então, ela é coordenadora nacional das famílias da APAI Brasil e ela é coordenadora da Federação Regional do Paraná, né, representando coordenadora estadual do coordenadora estadual do Paraná e aqui na Regional de Laranjeiras do Sul também. Então, muitos poderiam pensar, né, ela com todo esse trabalho, essa dedicação que ela tem com a sua filha, ela podia ficar em casa, só fazendo o trabalho e não. Mas ela vendo a necessidade, dando voz às mães, ela está representando as famílias. Então, nas federações, tanto a nível nacional, a nível regional e a nível do município também. Então, é isso que a gente precisa. Muitas vezes, as mães desanimam com algumas situações, não tem esse amparo. E eu quero te dizer assim para você, gratidão por você aceitar ter vindo falar sobre essas dores, sobre esse desafio, que eu sei que não é fácil, né, de vocês conseguirem fazer se doarem dessa forma para seus filhos, né? E aceitar vir abrir o coração, porque ser mãe hoje é abrir o coração, é abrir o teu formato, abdicar muitas vezes de algo para você,
e se doa exclusivamente para os filhos. Então, hoje, com o podcast de hoje com a Rosana, é isso. Ela abrindo o coração, contando a sua trajetória, que muitas vezes é parecida com a tua aí. E que você está desanimada, que você só reclama das situações. Não, nós temos vários exemplos. Aqui está a Rosana, ela está representando vocês. Se de alguma maneira ou de algo que alguém queira conversar com ela, depois a gente vai deixar o contato, ou você procura Arapai aqui na Nigeiras do Sul, né, que você quer conversar com ela também, para ela ter, você se identificou com a fala dela, algo que você queira também colaborar e ajudar, contar o que você está passando, a Rosana também atende, porque ela representa essas famílias. Então aqui hoje, como eu falei, é um programa que a gente vai se emocionar muito, porque às vezes nós ficamos só no nosso mundinho perfeito, né? E não olhamos, não tiramos a nossa, como que eu posso falar? Não, a venda dos olhos. A venda dos olhos para olhar essas mães assim, né? Ela vai passar números de mães que têm essas dificuldades, que passam, sabe? Então, assim, é muito importante. Manda para tua família, chama alguém, vem assistir o nosso podcast de hoje. É uma homenagem a todas as mães, para que elas se sintam abraçadas, agraciadas com o podcast, no olhar de todos os âmbitos, as mães que precisam ter voz hoje. Então, a Rosana era essa voz que representa essas mães, essas famílias a nível nacional, a nível do estado e a nível do município. Então, você muitas vezes nem sabia que tinha isso, nem sabia que tem toda uma tratativa, né? Mas nós temos todo esse trabalho e ela reside em Laranjeiras, ela viaja, ela busca, ela faz palestras, ela conversa com as famílias, dando esse suporte. Então, eu quero dizer assim, eu fico emocionado, sabe, Rosana, de ter essa mãe, essa mulher, né, com toda essa história de vida, essa trajetória, e a gente sabe o sofrimento que é, né? Então, assim, o podcast, ele é todo seu para você falar da tua vida, né? Como você já começou a contar, dos teus pais, teus irmãos. O teu marido não está mais com você. E é assim, o podcast, hoje ele é para dizer para todas as mães, nós somos uma doação inconstante. Mas tem muitas mães que se doam, muitas vezes, muito mais ainda. Então, o podcast é para isso. Para que você seja essa voz aí, Rosana, de todas essas famílias, dessas mulheres, dessas mães, né, que estão aí, que muitas vezes não são ouvidas, né? Então, o podcast é para isso mesmo, dando voz a essa mãe hoje, a mãe Rosana, a mãe da Letícia, que é uma menina linda, né? Tem os seus... Mas ela é uma menina linda, né? Sim. A Letícia mudou a minha vida, em todos os sentidos. Então, esse apoio, essa criação dessa rede social de apoio, ela é muito importante. Então, quando eu cheguei na APAE, eu fui convidada para auxiliar outras mães que também passavam por dificuldades com a tratativa do filho. Né? E em todos os âmbitos, inclusive a hora de dar o remédio. Né? Então, eu aproveitei essa minha experiência química, na área de química, e a gente fez diversos trabalhos com as famílias. Né? Porque tem casos que a pessoa nem sabe como dar. Né? Ministra o remédio, como armazena, como é feito, se tira por conta própria, coloca, fica com medo, porque a gente está falando de medicamentos aqui que vão falar assim, tarja preta. Então tinham mães que tiravam e colocavam, porque também não sabia, porque o conhecimento é a mãe da solução. Né? Então, com o conhecimento, a gente consegue melhorar tudo ao nosso redor. Eu falo melhorar o nosso microambiente, porque quando a gente, mesmo sendo eu estou na minha casa, mas eu mudo a minha casa, eu estou mudando, né, os meus vizinhos ali sentem aquilo. Então, a diferença nessa microambiência
é que ela vai explodir no macro, né? Explodir para o social. Então, é muito importante a gente ter isso. E essa coordenadoria da família, ela é relativamente recente, né? Embora o movimento apaiano ele completou 70 anos. E ele foi criado, a primeira APAE, né, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Olha quanto tempo e quanta história, nem se chama mais de excepcionais, né? Então, a gente viu que para cuidar de maneira global e integral das nossos filhos, a gente percebeu que não é qualquer escola, tem que ser uma escola especializada, né, diferenciada, não é qualquer saúde, as estimulações têm que ser diferenciadas, não é qualquer transporte, o nosso transporte é diferenciado. Então a gente foi vendo que nessa engrenagem, para a gente atingir toda a globalidade de atendimento que os nossos filhos precisam, a gente viu que é muito grande, envolve muita coisa. E só para vocês terem uma ideia, no ciclo de vida, quando a criança nasce, o que ela precisa ali? Quando ela nasce com deficiência, mesmo que não tenha o diagnóstico preciso ali, né? Ela nasceu, ela precisa de estimulação. Ela precisa de estimulação na área da educação e na área da saúde, precisa daquela estimulação precoce. Ela precisa de uma educação especializada. Ela precisa depois o quê? Aí ela vai crescendo, ela vai precisar de transporte, né? Ela vai precisar de outras terapias, outras especialidades médicas que muitas vezes não estão nos municípios. Então, olha só, já vai aumentando a problemática aí. E aí ela muda de fase, ela é jovem, então os jovens têm outro comportamento, eles têm outras necessidades. E as nossas pessoas com deficiência, elas têm as suas diferenças, né? Suas características próprias, mas quando a gente percebe que o ser humano ele entrega uma potencialidade, porque é inerente a gente. Todo ser humano, todo ser humano, né, pode assim não ter um perfil assim moral, comportamental adequado aos padrões que a gente tem, mas ele também tem uma potencialidade. Então, quando a gente vislumbra em cada pessoa a potencialidade que ela tem, tudo muda, né? E aí temos outra fase também, vai crescendo. Ele pode ter uma vida independente? Talvez ele possa ter um apoio, porque a independência é diferente de um apoio. Ele pode ter um auto-apoio e ser independente, né? Quantos que a gente conhece por aí, né? Mas que tem um apoio. Então, a tecnologia assistiva, para os diferentes casos, é necessário. A Letícia, ela não conseguiu se comunicar porque a gente tem aqui, mas estão desenvolvendo outras tecnologias novas, quem sabe, né? Então, é sempre atrás dessas possibilidades, a qualidade de vida. Só que a gente percebeu que a história da qualidade de vida da pessoa com deficiência, ela está muito atrelada à qualidade de vida do cuidador. Quando a Letícia era menor, eu fazia mais manobras na cadeira de roda e cama. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo um desvio na coluna e eu reduzi as manobras. Então, ela passa um período maior na cama. Então, acaba que a qualidade de vida dela é prejudicada. Agora ela tem uma outra condição e a cadeira não é adequada. Então, se eu não tenho um equipamento adequado, a qualidade de vida também. Então, assim, cada estágio, gente, é uma infinidade de coisas. Então, é necessário a gente ter, sim, os profissionais qualificados em cada uma das áreas. Então, temos lá a preocupação de como vai incluir essa pessoa ao mundo do trabalho, né? Como vai incluir essa pessoa nas atividades de arte e cultura, né? E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que foi se fazendo um monte de coisas e leis sem ouvir a pessoa com deficiência, né? Então, aí o nosso movimento apaiano, ele foi se readequando, porque tudo tem que se adequar às normas, às legislações, né? Sim. Isso aí vale para
todas as instâncias, instituições, entidades, enfim. Então, a APAI, ela é uma organização da sociedade civil. Olha que bonito. Então, iniciou com a organização de pais, né, e amigos, né, mas ela é uma organização da sociedade civil. São pessoas que se uniram para atuar, né? E aí, esse movimento ele tem uma beleza que não é só nutrir todas essas questões para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, mas também tem a parte da mobilização social, da defesa e garantia de direitos. E aí é que entra a coordenadoria da família e a coordenadoria dos autodefensores, que são as próprias pessoas com deficiência. Essas coordenadorias elas foram abertas para que nós tenhamos vez e voz, né? Então tem um lema que é até internacional, onde o Brasil ele é signatário, né, do Tratado das Nações Unidas, que é nada sobre nós sem nós. E isso foi incorporado. E a gente está trabalhando de maneira conjunta, tudo visando essas questões. Porque, gente, olha só de legislação, a educação tem a dela, parte de prevenção e saúde, né, tem a dela, tem o SUS, Sistema Único de Saúde, a assistência social. Gente, política da assistência tem N coisas. Não dá, né? Se não tiver cada um dos profissionais fazendo, né, o seu trabalho, a gente não consegue. Então, essa organização ela é muito importante. E aí se vislumbrou a participação dos movimentos, né, para a defesa e garantia dos direitos, a participação ativa dos autodefensores e dos representantes das famílias, que é o nosso caso. Então, a nossa coordenadoria foi criada em 2018, e ela depois teve a questão da pandemia, enfim. Estamos terminando de estruturar os documentos norteadores, porque tudo precisa, né, das normativas, como Sim. isso vai ser introduzido, mas o nosso sonho é ter esse movimento da família apaiana, que é a ocupação desses lugares, né, onde vão ser feitas as leis, né, onde a gente possa ter voz, participando dos conselhos, né, em diferentes âmbitos, no município, no estado, até a nível nacional, nos vários conselhos, inclusive aqueles que a gente acha que nem não está relacionado à deficiência, né? Por exemplo, a de segurança nutricional. Muitas vezes a gente precisa também olhar. Então é importante que essas representações estejam nesses espaços e ocupem também espaços de controle social, né? Porque, gente, apesar de ter toda essa legislação e, enfim, ela é muito complexa e ela é vasta, conseguimos alguns direitos, mas esses direitos eles são atacados, ameaçados o tempo todo. Então, por exemplo, teve aquela PL 4614 de 2024, que ela abalou a acessibilidade ao BPC. Então, teve toda uma mobilização de pessoas, né? E ali, quando a gente vê que o movimento apaiano estava ali junto, né, trabalhando em várias instâncias para que pudesse reverter algumas situações e dar um sentimento de que a gente está caminhando para o rumo certo, né? Porque nós não podemos ficar esquecidos. Gente, essa questão de vulnerabilidade, para vocês terem uma ideia, muitas das vulnerabilidades que existem, elas nem são catalogadas. Então, parece que com esse conjunto de leis, normativas e técnicas, parece que já está tudo estabelecido. Não está. Tudo está em construção e mudança. Temos mudança na legislação, mudança das práticas, das técnicas. Olha, os nossos profissionais da educação, por exemplo, eles têm que estar em contínua, né, capacitação, porque toda hora surge uma técnica nova para atingir X, né, para o desenvolvimento de uma determinada condição ou para um público, né, que tenha determinada deficiência ou necessidade, né, específica. Então, assim, é um mundo muito complexo.
E aí não estão só as pessoas, esses segmentos de vulnerabilidade, não são só as pessoas com deficiência, tem os idosos. Gente, eu estou trabalhando muito nisso, porque a minha família de 2, eu e a Letícia, né? E o que acontece? Eu estou envelhecendo, mas não sou eu que estou envelhecendo. A Letícia está envelhecendo, mas o mundo também está envelhecendo. Então temos e as pessoas com deficiência, elas têm uma expectativa de vida maior, mas o mundo todo também está tendo. Então, pensar no envelhecimento, em todas as condições, ela é de extrema importância. Então, quando a gente pensa em instituições de longa permanência, a gente também está pensando na gente. Sim. Né? Você também vai ficar velho, né? Os pais estão envelhecendo. E como que vai ser isso? Né? Eu recebo muito questionamento assim, não, você tem uma família grande. Eu não tenho condições. Eu vi o quanto é difícil. Eu sei que os laços de amor, esse vínculo é fundamental, mas eu simplesmente não posso partir e jogar a Letícia no colo de uma irmã. Eu não posso jogar ela no colo da minha mãe. Minha mãe, ela já é idosa. Então, e quando a gente percebe que não tem nenhuma instituição que vai abrigar pessoas com alto nível de suporte, isso é extremamente assustador. Então, o movimento Apaiana, ele permite, né, através, né, de ações para o conhecimento, várias práticas. Para vocês terem uma ideia, a nível nacional, existem 2.255 APAES espalhadas em todo o território. Então, elas estão divididas em federações de estado, né? Federações das APAES de estado. Temos 24. Né? Então, a gente está praticamente em todos os territórios nacionais. E, pasmem, em muitos municípios, o único local que faz o atendimento para a pessoa com deficiência é uma APAE. Então, falar assim que da possibilidade de uma APAE fechar, porque a APAE não é só escola, né? Ela é uma instituição de assistência social que articula e oferta a educação e a saúde. E ela articula com outras políticas. Então, aí entra transporte, trabalho, enfim, moradia, é uma infinidade de coisas, né? E dessas 24 federações, aqui no Paraná, a sede da nossa federação estadual, ela fica lá em Curitiba. E temos aproximadamente 400 APAES e afiliadas. Né? Em 2024, 46.500 pessoas com deficiência intelectual múltipla e autismo foram atendidas. E, pasmem, tem fila de espera. Meu Deus. É uma coisa... Então, assim, estar nesse lugar e poder, de alguma maneira, estar envolvida nisso, fala assim, mas a Letícia, às vezes, passa por períodos de isolamento. Eu também. Passamos por momentos de isolamento. Então, assim, mas aí, o trabalho é o trabalho dela também. Porque a gente está vislumbrando um futuro. Só que é um futuro que não cabe só nós duas, são várias pessoas com deficiência, vários familiares. A gente tem aí história que a mãe, ela fica lá, ela fica tão idosa, ela não consegue mais dar um banho na pessoa com deficiência. Ficar só no paninho, gente, não dá. Aí chega no momento que ela procura o asilo da cidade e fala, posso deixar? Aí ela vira voluntária daquele asilo, chega lá todo dia, trabalha para cuidar, né? Fica e no final da tarde vai embora para casa e volta no outro dia. Então, gente, são coisas que são invisíveis, mas elas acontecem. Mulheres, eu conheci uma agora que é espetacular, com um trabalho muito bom aqui também no Paraná. Gente, eu fiquei apaixonada por esse estado. Ela é uma advogada muito atuante
e ela desenvolveu uma doença autoimune em função dos cuidados com a filha. E a família dela mudou. É tão sério isso que ele é capaz de desestruturar uma família a ponto do pai vai embora, enfim, mas ela é tão forte que é capaz de estruturar de tal maneira que aquilo dá uma liga, né? E as coisas vão, mas a gente precisa disso. Não olhar só no negativo, porque a gente pode passar por isso, né? Qualquer um é suscetível a ter uma deficiência, mesmo que temporária, para mudar a visão. A gente tem que sair dessa história do isolamento. A gente quer que tenham portas para a gente, sabe? Janelas, pequenas janelas que as outras pessoas possam vislumbrar, né? Porque a nosso segmento da pessoa com deficiência, a gente não quer ser buraco ou uma válvula de escape, faz qualquer coisa para... Né? Uhum. Mas não é isso, gente. Tratam-se de pessoas e também de sujeitos de direito. Só que a gente tem que lembrar sempre que cada direito tem um dever. A gente às vezes esquece, né? E a gente às vezes esquece que é nessa união, no trabalho que a gente vai conquistar. Porque papel, gente, lei lá, que assim, papel aceita tudo. Né? Mas a gente tem que, como ser humano, a plenitude que a gente tem, porque somos seres privilegiados. Eu acredito muito nisso, né? Só que esse privilégio da vida que a gente tem, ela tem que ter uma plenitude que ela não é isolada, ela tem que ser junta, unida. A Letícia, ela não tem essa comunicação toda não, mas ela fez 24 anos e eu sempre comprava tudo para ela. Assim, eu vou lá na loja, eu compro sapato, tal. A minha mãe, ela costura. Minha mãe costurou minha roupa. Ela costura roupas engraçadas para Letícia. Então, a gente sempre faz isso. Esse mimo, esse carinho. Não tem, assim... Para mim, tem um valor muito grande, sabe? É um carinho, é um cuidado. E cada mãe passa isso para o filho de uma maneira diferente. Às vezes é o jeito que ela mistura o seu achocolatado no leite. É uma forma de carinho. O jeito que ela prepara as suas coisas é uma demonstração que ela está te vendo ali. Né? Então, a gente tem que resgatar esses pequenos momentos, porque a gente tem telas, né, o tempo inteiro, muita informação. E esse olho no olho a gente está perdendo. Essa criação de vínculo, a gente tem que resgatar tanto o vínculo comunitário, né, familiar, né? E o movimento Apaiana, ela trabalha muito nessa parte de o vínculo familiar, porque quando a gente trabalha o estreitamento de vínculos familiares, a gente está pensando também lá no futuro, porque diminui o risco de abandono. Na falta do pai ou a mãe, o irmão está ali. Sabe? Agora, como as coisas estão sendo feitas de maneira tão desvinculadas, gente, até o pai e a mãe estão sendo descartado. Tudo. A gente tem que mudar assim, a nossa maneira de pensar, né? A maneira de viver, de ver as coisas, a maneira com que a gente consome. Então, são assim, várias temas que a gente pode debater, que a gente pode... Mas, enfim, voltando para essa questão, porque eu vou falando muito. Mas eu acredito muito nessa construção coletiva. Ela gera resultado. Mesmo que a gente tenha frustrações, a gente não consiga. Tem uma PL que a gente queria que ela nem entrasse, mas às vezes ela passa. Né? Eu acho que é meio em todos os segmentos, né? Ela passa. Mas, assim, são etapas que a gente vai... quase todos os segmentos, mas o que é importante, como você fala, né? Essa união, que as APAES são unidas, né? As famílias apaianas. Então, isso que dá um suporte, dando essa voz para essas mães, muitas vezes. Então, eu acho que já estamos... As APAES já temos 70 anos, né? Como você falou, que foi construída a primeira... A APAE. Então, assim, ela está indo para o caminho correto, porque ela está se unindo. Quando nós temos uma população unida, ela é uma representatividade para que você consiga
fazer todos os espaços aí, né? Então, eu acho que a partir do momento que vocês estão trabalhando nessa união, você com toda essa garra, Rosana, com todo esse trabalho que muitos não iriam fazer. Muitos não iriam deixar a filha, não iriam deixar essas dores e abraçar essa causa. E você está dando voz às mães. É isso que é importante. A voz, porque você está sentindo. O que você está sentindo, você sabe que muitas mães estão sentindo. Então, está se formando essas APAES aí, fazendo com que vocês sejam vistas, né? Com que a mulher seja vista, com que se tenha uma estrutura hoje para comportar. É preocupante, sim, a questão, como você fala, a questão dos idosos, né? Que vai ser, pessoas com deficiência vão ficando idosos, e daí como que vai ser? É preocupante isso, né? A gente sabe que cada vez nós, né? A gente coloca, todos nós estamos envelhecendo. Como que está esse cuidado? Imagine se já é mais difícil para pessoas, né? Comum, imagina para quem tem alguma certa deficiência, como que vai ser. Então, as APAES é um trabalho árduo, né? Você, como representante das famílias, aí levar isso e discutir-se, né? Eu vejo assim o trabalho que vocês estão fazendo, tanto nacional como estadual e municipal, é um trabalho espetacular. Vocês fazem com aquela essência da mãe, a essência de mulher, a essência que vocês carregam das dores, de estar todos os dias reunindo. Então, estamos caminhando para a coisa correta e não podemos desanimar, né? Porque todos os segmentos a gente vê que há desafios, né? Há desafios muito grandes, mas o segmento hoje, os desafios hoje da mãe, de ter alguém que você precisa com uma dedicação 24 horas por dia, é o maior desafio, né? Que nós temos hoje, e comparado a tantos outros, né? Sim. Mas você está fazendo com excelência esse trabalho, né? A gente sabe muitas vezes que é difícil, porque está só você e sua filha aqui, né? Mas tem um suporte, fez uma rede de contato com os vizinhos, né? Fez uma rede de contato com outras pessoas. Isso é muito importante. Sim. Também, esse cuidado. E falando também das famílias, né? Há uma demanda muito grande, a questão que você já falou, de todas as esferas, mas eu queria que você falasse mais, dando voz para essas mães hoje, né? Que vocês veem esse trabalho, que você já falou da questão do idoso, de ter um lugar para eles, algo assim, mas mais que nós precisamos dar mais vozes a isso. Rosana, o que você, na tua experiência, no teu dia a dia, você acha que uma sociedade hoje precisa ainda, né, fazer com que nós possamos entender isso? Então, a gente tem que começar a olhar para o lado, né? Então, a gente sabe que existe, olhe para o lado. Eu tenho um vizinho que tem deficiência, algum tipo de deficiência. Se eu tenho esse vizinho ou um conhecido, eu faço algum convite a ele. Porque quando a gente recebe a criança com deficiência, a gente passa por um momento que é complicado até a gente organizar a vida. Então, muita gente é solidário naquele momento, faz muitos convites e a pessoa sempre está recusando. Eu falo para as mães, gente, chega num momento e falo, não recuse mais, aceite os convites. Porque o que acontece? A gente fica recusando os convites, chega um momento que as pessoas não convidam mais. Né? Então, se tem alguma deficiência, com algum comportamento desafiador, converse antes com a mãe. O que a gente pode fazer? Né? Eu vou fazer uma festa que vai cantar parabéns com palmas. Talvez não usar as palmas. Fazer esse movimento. Então, são coisas simples que a gente pode fazer, né? Ali no nosso dia a dia. Às vezes, ouvir uma mãe. Quando eu tive a Letícia, eu fiquei, acho que, com dores. Eu voltei ao médico 3 anos. A Letícia estava completando 3 anos de vida. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu vou, não saio de hospital. Mas era para ela. Quando eu olhei, já tinha passado esse período de 3 anos sem um corte de cabelo. Nunca mais um batom entrou na minha boca. Então, assim, quando a gente vê, fala assim, meu Deus, eu tenho que me reestruturar novamente.
Então, o começo é muito difícil. Então, essa mãe ter esse apoio, esse acolhimento, né, é muito importante. Ouvir. Muitas mães demoram a aceitar. E toda essa luta, tudo isso aqui, gente, é para a gente conquistar a inclusão. É ser incluído na sociedade, né? E aí a gente depara por essas problemáticas, né? Como fazer, como lidar? São várias etapas. E às vezes, gente, é uma deficiência, uma condição de deficiência que cada etapa ela te exige uma coisa, ela te exige um posicionamento. Então, a gente tem que olhar para nós. Então, o que eu percebi... Vou contar uma coisa aqui, que isso me marcou muito, né? Que eu falava, meu Deus, eu tô me animalizando. Mas não é. A Letícia estava com quase 5 anos e ela estava numa escola e quando ela ficava gripada, e graças a Deus ela ficou poucas vezes gripada, o nariz dela entupia, ela ficava louca. Ela ficava... Então, eu sugava com a boca a narina dela e tirava a secreção com a boca. E aquilo me incomodou. Eu falei, nossa, eu cheguei numa condição de... né, tão primitiva assim, né? Mas resolvi o problema dela, todo mundo ia dormir, a gente ia dormir, estava tudo certo. E eu via que ela ficava bem, né? E aí um dia eu ficava assim, gente... Aí tinha uma senhorinha que também tinha uma pessoa, era mãe de uma pessoa com deficiência. Eu falei para ela assim, será que eu tô ficando louca? Porque às vezes eu percebo que ela, por exemplo, quer espirrar e não sai, ou quer assoar e não consegue. Eu vou com a boca e chupo. Ela falou assim, não, eu ainda faço com meu filho. E o filho dela, gente, tinha quase 30 anos. Aí, então, assim, ó, olha só, de tecnologias, né? Então, a conquista que foi ter um sugador em casa, um aspirador em casa, né? Porque as coisas acontecem, elas têm que ser resolvidas. E nenhuma lei, nenhum privilégio, nenhum benefício vai tirar a sua responsabilidade sobre a vida do seu filho. Então, o que tem que ser feito, a gente tem que dar um jeito e fazer. E é uma realidade, né? É uma realidade, gente. Então, tem que ter esse olhar. Ver a maioria das pessoas, dos cuidadores ainda são mães, são mulheres de maneira geral, agora falando. Avós, que as mães abandonaram também. Né? Não são só pais que abandonam. Gente, o abandono é do ser humano. E o acolhimento também é do ser humano. A gente tem que ter coragem. Né? Então, quando a gente olha para o positivo, parece que é melhor. Ela te estrutura melhor. Você vai para um rumo onde você toma melhores decisões. Então, é sempre nesse sentido, do coletivo se ajudar. E aí, essa senhorinha que estava lá, eu achei assim, então... E eu vi as mãos dela. Quando eu vi as mãos dela, era uma mão que não tinha assim, um cuidado há muitos anos. E eu falei assim, eu posso fazer suas mãos? Quando a Letícia voltou para a escola no outro dia, eu levei uma caixinha e fiz a unha dela. E ela voltou para casa, e aí quando a gente encontrou, ela falou assim que o marido dela tinha olhado as mãos dela e deu um beijo nas mãos dela. Olha que foi demais, isso me marcou até hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? E as ações, elas dependem da gente. E não é só pensar, eu estou pensando no bem, no benefício. A gente precisa do fazer, do agir. Exatamente. Então, assim, abrir os olhos e olhar para o lado faz a diferença. Então, às vezes, chegou um momento da minha vida que eu dormia tão mal e tinha tanto trabalho que eu falava assim, o melhor... o que você quer? O melhor presente para mim seria alguém ficar com a Letícia para eu dormir. Aí, muito tempo eu sofri com isso, achando que era egoísmo. Mas eu precisava simplesmente de me refazer com o sono, só isso. Né? E quantas mães passam isso, né? Por isso. Aí,
nós somos coordenadores em pares. Então, o meu companheiro na coordenadoria da família, porque somos uma dupla, uma paridade de gêneros, é lá do Espírito Santo, né? Então, nós estamos aqui hoje com a Osana, né, a mãe da Letícia, abrindo o seu coração, contando a sua vivência. Como a Osana, nós temos muitas mães, né, que tem 2, 3, até 5 filhos com deficiência. Então, a gente sabe que trouxemos ela porque ela fala por muitas mães, as dores dessas mães, né? Nesse domingo é o Dia das Mães, mas nós queremos olhar para todas as mães, né? As mães que muitas vezes estão abandonadas também. A mãe que tem seus 4, 5 filhos que tem alguma deficiência e que só quer dormir, como a Osana falou, né? Então, nós precisamos ter olhares diferentes para isso, dando voz a essas mães. Mães que muitas vezes não têm olhares direto para elas, mas nós hoje pedimos para que Deus tenha um olhar diferenciado a todas essas mães, dando força, dando coragem para essas mães enfrentarem esses desafios. Porque a gente sabe, imagina, você que está nos assistindo, você tem 4 filhos, 3 filhos, são todos normais. Agora imagine você ter 2, 3 filhos, ou até 4. Eu já conheci mãe que teve 5 filhos, todos eram com alguma deficiência, né? E uma começa pela questão financeira também, que só tem direito a receber a um benefício, né? Depende, cada caso é um caso. Então, temos as leis hoje, muitas precisam ser mudadas também, sim, né? Tendo esses olhares diferenciados. Mas eu quero agradecer a Osana dela estar abrindo o seu coração. Eu falei para vocês que era um programa emocionante, para muitas vezes um puxão na nossa orelha. Muitas vezes nós somos egoístas, né? Nós reclamamos da nossa situação, da nossa condição. E enquanto muitas mães só querem, às vezes, dormir porque está esgotada, porque está 24 horas com o seu filho. Então aqui é para nós relembrarmos que temos mães de todos os jeitos, de todas as formas, né? Mas o coração é o mesmo, da dor, do sofrimento, seu filho já chegou, se ele já comeu, ele está coberto, né? Por mais que o filho já casou, já tem a sua família, mas a mãe vai estar sempre preocupada. Como a tua mãe faz de lá, perguntando para você, né, Osana, como que você tá, como que está a neta. Ela está numa distância muito grande. Quantos quilômetros de distância? Mais de 1.000 quilômetros. Né? Mais de 1.000 quilômetros ela está lá e todo dia ela está mandando mensagem para a Osana para saber como que tá os filhos, como que ela tá, como que está. Então, o podcast ele é para isso, dando voz. Aqui nós temos uma infinidade muito grande de nós falarmos sobre isso. Hoje é o primeiro que a Osana veio, né? Programa trazendo isso, falando, mas ela com certeza vai vir em vários outros programas para trazermos, para falarmos. As mães, as mulheres, têm que ter voz, têm que ter vez de falar. E então, eu quero que a Osane acrescente algo a mais que você precisa para que fale para as pessoas não desanimarem, né? As pessoas levantarem sua cabeça, as pessoas terem a certeza de que primeiro é você. Mas muitas vezes não deu para cortar o cabelo, como a Osana falou, que ficou 3 anos sem cortar o cabelo, 3 anos muitas vezes sem fazer a unha, sem ir no médico. Muitas mães fazem isso hoje. Não só que tem seu filho com uma dedicação exclusiva, mas muitas mães hoje fazem porque ela vive atolada em trabalho e deixa de se cuidar. Então, o autocuidado com vocês, nesse Dia das Mães, é para você refletir. Quanto tempo você já foi no médico? Quanto tempo você já fez os teus exames ginecológicos, né? Os cuidados que você tem que ter. Faça isso. Desacelere. Neste mundo, nós viemos para uma passagem.
e que a nossa semente seja jogada aqui para que ela possa ter flores. E essas flores ter o perfume de você poder sentar e dizer: eu fiz, eu deixei a minha semente, eu comecei algo. É como a Osana está fazendo. Ela está cuidando da sua filha e através das coordenação tanto nacional como estadual e municipal, ela está plantando a semente. Uma semente que é de dizer da união, de que essa semente possa fazer com que todas as famílias sintam esse perfume, que é o perfume de ser uma família unida, a família apaiana. Então, Osana, já gostaria que você acrescentasse mais algo que nós não falamos. Você estava falando que a representação é você e mais alguém do Espírito Santo, né? Eu estava comentando lá, o Rodolfo, ele já foi presidente de APAI, presidente de federação, e ele é pai. E ele está nesse trabalho de maneira voluntária, e ele tem, desculpa, Rodolfo, mas eu vou falar a sua idade, 78 anos, na atividade. Né? Então, olha a importância, porque ele lembra que quando ele trabalhava na APAI, tinha o desenvolvimento de atividades para as pessoas com deficiência e tinha atividades para as mães. E muitas mães faltavam. E ele falou, não acredito. E ele foi na casa de algumas mães. E elas falavam que elas usavam aquele tempo que a criança estava na APAI para poder dormir. Né? Porque à noite era levantar várias vezes e todo o cuidado. Então, assim, o meu objetivo de falar isso é o julgamento da pessoa. A Letícia, ela tem alguns movimentos que às vezes me deixa fora do prumo. Ela tem um ranger de dentes. Então, quando ela era pequenininha, quando ela começava com o ranger dos dentes, eu dava um banho. Colocava na água. De repente, eu estava em 30 banhos. Né? E aí a gente tem que ir mudando. E à medida que vão se conhecendo, detalhando melhor as crises, o comportamento, como a gente lidar, a gente vai dando um drible em casa. Mas não dá para viver com a pessoa na água. Né? Achar outros estímulos que tiram a atenção, às vezes não tem. É a condição da pessoa. Ela está passando por aquela experiência. É o corpo dela, é como ela funciona. E como ela reage aos estímulos. Né? E isso independe da mãe, do pai, do tio, do avô, de quem está perto. É uma condição da pessoa tendo aqueles estímulos, é a resposta dela. Né? Então é aquilo que a gente vê. Então respeitar, ter esse olhar, pelo menos não julgar, né? E tentar se envolver de alguma maneira. Quando uma instituição, quando essas organizações de sociedade civil, como é o caso da APAI, faz alguma promoção, participe. Você vai no mercado, tem lá a notinha fiscal, doe para uma instituição. Né? São maneiras práticas de você estar fazendo alguma coisa. E isso muda, isso impacta. Tem instituições que dá para pagar ali a água toda, a energia, enfim, dá para fazer outras ações. Então, isso tudo tem um impacto. Começa no pequeno, mas vai gerando um impacto. Então, não simplesmente fala, eu não quero essa notinha. Ou pega a notinha e joga fora. Doe. Já é um gesto, já vale. Tem alguma atividade, pode participar também como voluntário. Então, nós estamos agora com uma proposta da Semana Cultural da Família Apaiana, justamente para trabalhar o fortalecimento de vínculo familiar e o comunitário. Então, a partir do ano que vem, eu acredito, eu tenho fé, que Laranjeiras do Sul vai comemorar a Semana Cultural da Família Apaiana. Esse ano, essa semana, ela sempre
contém o dia 15 de maio, que é o Dia Nacional da Família Paiana, porque a gente instituiu isso em 2024 justamente para resgatar, fazer esse resgate do protagonismo da família, no desenvolvimento global da própria pessoa, porque a família ela tem que ser parceira da educação, ela tem que ser parceira da saúde nos né? Nos estímulos, enfim, e também da assistência social, porque são vários serviços, né? São programas, projetos, serviços, benefícios que ela pode ser, né? Se utilizar ali. Então, é muito rico isso. Então, quando acontecem esses movimentos, participem. Uma caminhada que tenha pessoas com deficiência, participem. Então, aqui em Laranjeiras, nós temos a nossa PAI, né? Quero mandar um abraço para a Margarete, que está à frente da PAI, que faz esse trabalho. A Simone, que é assistente social lá também, que é uma apaixonada pelo trabalho que ela faz, que faz com muita excelência. Enfim, todo o grupo que eles se doam, né? Que é o trabalho em si, mas eles se doam. Então, aqui quero mandar um abraço e dizer para vocês o quanto que vocês são importantes numa sociedade que, tão quanto todos, mas quando nós deparamos com esse trabalho, porque ele é uma doação também constante, né? Você não consegue exercer teu trabalho só o certo período que você está lá. Você tem que sempre estar atendendo, dando suporte para as famílias. Então, parabéns à nossa PAI de Laranjeiras, que ela é excelente e temos ótimos profissionais também. Então, trazendo a Osana, representando as mães apaianas, tanto da esfera nacional como da esfera estadual e municipal, é dizer para você que está aí, sinta-se abraçado, procure algo, e também um chamado para que a sociedade tenha esses olhares diferentes, para que possa sempre contribuir. Osana, eu quero mais uma vez te dizer gratidão por você ter aceitado o convite, de falarmos do quanto a dor, de quanto a felicidade, de quanto é importante a família nesse âmbito que você está vivendo, né, hoje no teu dia a dia. A gente sabe que nós temos muitos mais temas, né, para nós discutir, mas eu queria que você trouxesse, antes da mensagem final, algo que você queira colocar também para quem está nos assistindo. Aí é muito importante, né? Eu vejo que a união das APAIs, né? A união apaiana é muito importante, e esse ter o diferencial, colocar Deus acima de tudo, né? Não se auto-julgar, e sim se auto-valorizar. E busque ajuda. Vocês não estão sozinhas. Vocês têm as famílias apaianas que contêm a mesma dor de cada um, do seu jeito, do seu modo. Não fique sozinha nas suas casas, muitas vezes com essas dores, com essas agonias e preocupadas. Tenha esse autocuidado e procure, venha na sua APAI que você pertence, fazendo parte dessa família, e pergunte: o que eu posso fazer para ajudar? A gente precisa disso. Eu gostaria de convidá-los a pensar nessas instituições de maneira diferente, não só das APAIs, nessas organizações da sociedade civil, né? Então a gente tem que buscar o fortalecimento, e muitos dos objetivos são comuns, então a gente pode ser apoiador, amigos de causa, né? Então tem as instituições para as pessoas com autismo, tem instituições para esclerose tuberosa, que é o caso da minha filha. Podemos ser amigos de causa, então engrossar esse caldo de movimento para a gente de fato garantir e fazer uma defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? Então isso é muito importante, essa união, essa organização que é importante, porque tem toda uma estrutura para se criar uma lei. E mesmo a lei criada, implantada, sancionada, existe também todo um caminho para a implementação, né? Então é importante, sim, que hajam
essas organizações, esse movimento, porque somos os olhos no local, né? Hoje, quantas famílias é atendida aqui na PAI? De alunos tem 265. Gente, olha só, Laranjeiras do Sul, olha a quantia. E tem fila de espera. Então, e não tem recursos para conseguir. Então, olha como é importante a gente fazer essa mobilização para que se entre no orçamento, né? Que a assistência social tenha um orçamento, porque os serviços acabam tendo recursos ou da educação ou da saúde, e a assistência social sempre fica de fora. Então é importante a gente promover os nossos fóruns. Tem o Fórum de Usuários do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. A gente tem que se organizar para fazer isso, né? Porque ter esse acesso aos direitos, ele é muito importante. E outra coisa, sempre pode acontecer de alguma ameaça, né? De algum direito já conquistado. Então a gente tem que ter essa mobilização. Ela é muito importante. E um outro caso é privilegiar a nossa instituição. A PAI de Laranjeiras do Sul, esse ano completa 50 anos. Então, não teremos atividades efetivas da Semana Cultural da Família Paiana, porque a programação está voltada para a comemoração desse ano especial. Gente, imagina Laranjeiras do Sul há 50 anos atrás. Ela já estava aqui atendendo, fazendo o acolhimento das pessoas com deficiência, né, das pessoas invisíveis da sociedade, né, dando todo esse suporte. E tudo, gente, é uma construção, né? Sim. É por uma passos, construção, né? partes. Então, no início, várias ações eram feitas, né, reuniam várias pessoas para levantar fundos para fazer determinada ação, né? E aí foi se estruturando o terceiro setor, que são aquelas entidades que elas podem ser prestadores de serviços de onde o Estado não pode, né, realizar. Sim. Ali. Então, olha só, a evolução que teve, isso é tudo uma construção. Então, assim, hoje nós avançamos muito, né? Eu quero que a Usana já venha com sua mensagem final para agora domingo, que é o Dia das Mães. Aqui na frente você pode ver que nós temos livros aqui, que a Usana trouxe também, que fala sobre... para vocês conhecerem o movimento apaiano. A Federação Nacional, a APAI Brasil, ela tem uma faculdade vinculada a ela, que é a Faculdade APAI, Dr. Eduardo Barbosa. Então, tem pesquisas que o pessoal pode utilizar, tem vários levantamentos de dados, pesquisas, estudos e vários cursos gratuitos. Então, utilizem isso, né? E ali a gente trabalha com várias temáticas que são atuais, né? O conceito da deficiência, o conceito social da deficiência, para a gente fazer a aquisição desses conhecimentos, para a gente melhorar não só a nossa vida, mas também contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas com deficiência. E também ter esse olhar mais humano. A minha mensagem final é que, nesse domingo, no Dia das Mães, esteja presente. Eu não estou nem falando em dar presente, esteja presente. Dê aquele abraço, mas dê aquele abraço de encostar e de olhar no fundo dos olhos daquela pessoa. Aquele olhar que você enxerga a pessoa por trás do título de mãe. Tudo que foi feito, a história dela. Tenta valorizar a história da sua mãe. O impacto de todas as escolhas dela na sua vida. E ter um outro olhar para aquelas mães que estão talvez mais vulnerabilizadas, né? Tem mães ali idosas em isolamento, mas não porque está num asilo, numa instituição. Elas estão isoladas nas casas, nas suas próprias casas, sejam aqui na cidade, nos sítios. Então, programe visitas. Não só ligar, coloca vídeo.
olhe para essa mulher. Tenha um outro olhar para outras vulnerabilidades. Tem mulheres aí que aconteceu alguma coisa, por algum motivo elas estão na rua. Mães na rua, moradoras de rua, mães encarceradas. Então, mães catadoras de materiais reciclados, ribeirinhas, que estão sofrendo preconceito pela sua cor, pela sua raça, pelas práticas religiosas. Então, assim, ter esse olhar que a gente vai incluir. Porque quando a gente vê a história da não inclusão, não é só a pessoa com deficiência que sofre. Às vezes, a miserabilidade, ela te exclui também. Né? Então, ter esse olhar acolhedor. Abrace sua mãe. Dê um sorriso para uma pessoa na rua. Essa é a minha mensagem final. Gratidão, Osana, mais uma vez, por você vir contar a sua história. A história de uma mãe, a mãe da Letícia e a mãe de quantas outras Letícias que nós temos aí. Quero dizer a você que está com nós assistindo. Gratidão por você ficar com nós assistindo esse programa de hoje, que é especial. Especial para todas as mulheres, a todas as famílias. Esse domingo do Dia das Mães, se sinta mãe, tão qual importante por você ter gerado uma vida. Independente se você está aqui ou não. A mãe, ela é mãe todos os dias. A mãe com essência, com sabores. A mãe que ela busca todos os dias o teu direito, a tua voz. Se sinta abraçada, mãe, e que esse domingo possa você abraçar os teus filhos, aqui, em qualquer lugar onde você está. E se tua mãe não está presente aqui, pode ter certeza que onde que ela está, ela vai estar guiando você. Até o próximo programa, se Deus quiser, e um super abraço a todas as mães de toda a nossa região. Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube. Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.